como a gente pensa na metodologia, na implantação de um software, por exemplo, como um ATS, né, e como isso impacta no processo seletivo, no recrutamento, tanto sob a ótica de quem está fazendo o processo, do candidato, da candidata, quanto de quem está recrutando, né, do recrutador, da recrutadora. E aí é batível, né, o que você falou, deve ser uma das maiores, dos maiores tópicos ali do LinkedIn, né, ou das redes sociais, essa crítica dos candidatos, das pessoas que participam do processo seletivo, né, sobre as ferramentas, né? A semana passada, inclusive, fiz um post sobre isso, alertando, né, as pessoas, e me surpreendeu, que teve lá 15 mil visualizações e normalmente eu não chego a 1.000. Né? Esse dia foi um negócio estrondoso, assim, fiquei surpreso, mas exatamente porque peguei essa dor. Falei, olha, o software, ele automatiza, né? Mas o processo, quem dá a sequência, né? Quem estrutura o funcionamento do software não é o fabricante, é a empresa. Então, é ela que vai definir, em última análise, quais são os testes que vão ser aplicados, quais são as fases, quanto tempo dura cada fase, né? Os feedbacks, os tipos de feedback, enfim, tudo que é relacionado ao processo seletivo é da própria empresa. E aí tem vários fatores que você coloca, né? A questão da cultura, maturidade, processo, enfim. Mas eu sempre olhei para essa questão pensando do ponto de vista, ok, acho que identificar culpados não ajuda a resolver o problema, né? Como fabricantes, né, empresas de ATS ou softwares de recursos humanos no geral, não só aqui de recrutamento e seleção, embora o papo seja focado nisso, né? Mas como esses fabricantes e as empresas, os clientes deles, né, podem trabalhar de forma conjunta, né, nosso papel como profissionais de RH, como é que a gente trabalha nesse ecossistema para gerar uma solução, porque simplesmente apontar e falar, a culpa não é do cara, a empresa que não tem maturidade de processo, né? E talvez não tenha, porque também nunca fez, né? Você falou, olha, a gente teve uma revolução nos últimos anos, muitas das pessoas nunca passaram por essa experiência de utilizar uma ferramenta desse tipo para gerir os seus processos seletivos, então, mas de alguma forma a gente acho que precisa dar uma solução para isso, ou pelo menos, se não uma solução, mitigar as reclamações, né? Reduzir o nível de estresse das pessoas, porque em última análise, na maioria das empresas, esses candidatos ou candidatas não são só candidatos. São pessoas que podem ser, em algum momento das suas vidas, fornecedores, fornecedoras, podem virar clientes, né? Então, ao ter uma experiência ruim com aquele processo seletivo, eu posso simplesmente não mais adquirir, não mais me relacionar com aquela empresa. E ela não perdeu um candidato, ela perdeu um cliente. Tá? Então, como é que a gente ajuda, enfim, a reduzir esse nível de estresse aí entre os candidatos e candidatas, obviamente mantendo, né, um processo seletivo que seja aderente às questões de negócio da empresa, mas que também diminua essa dor deles. Esse ponto ele envolve uma arquitetura que começa lá desde a escola, né, da faculdade até a empresa, né? Só para lembrar que a jornada do ser humano, né, do mercado de trabalho, como que é a jornada dele, ele começa na escola, né, escolhendo os cursos, curso técnico, por exemplo, uma escola técnica, um jovem aprendiz, ele começa aí, né? Ele tem esse começo, você tem os programas trainees, então o primeiro ponto como a gente se ajuda é aproximar a escola, as faculdades das empresas.
Então, acho que esse é o primeiro fator, né? Então, hoje a gente olha uma baixa conversão, de fato, realmente, que aquele recrutamento, a escola e a faculdade pode ajudar muito, porque ela está convivendo no dia a dia. Então, acho que esse é um grande desafio, é uma grande oportunidade de criar essas integrações da área de ensino, essa ponte exatamente com o mercado de trabalho. Então, dessa forma, a gente teria muito mais humanização no processo seletivo e mais didática vindo, inclusive, da escola. Então, mas esse é um sonho, né? Uma outra medida que pode acontecer também, ela envolve exatamente como que os RHs hoje se preparam para dar feedback para os candidatos, que é um tema muito importante, porque como se materializa uma insatisfação, né, Gabriel? Assim, como que assim, se materializa isso? Normalmente, eu acho que já aconteceu com você, e já aconteceu comigo, de você não receber um feedback de um processo seletivo. Não. E esse é o fator materializado que gera insatisfação no cérebro. Que o pessoal brinca, inclusive, sabe quando você fala, você está interessado numa pessoa, você toma um fora, por exemplo? Eu tomei um fora, né? Mas não foi que a pessoa falou que não queria, ela desapareceu. Aí, esse cenário, você tem uma sensação ali que é aquela falta de feedback do desprezo. Então, se a gente for olhar o comportamento emocional do cérebro que os candidatos absorvem, é a questão do desprezo. Então, quando você olha, por exemplo, uma automatização, a gente está dizendo o seguinte, legal, dê feedback para todo mundo, né? Eu dei feedback para eles. Falei, olha, eu mandei um e-mail. Se você fez isso, você já tem um fator de diferenciação muito grande no mercado. Então, a primeira coisa que eu falei, como a gente pode se ajudar, é dando feedback para os candidatos. Então, acho que esse é o primeiro fator no chapeuzinho ali do RH, que ele pode contribuir com o ecossistema. Do lado do candidato, então a gente está falando desse lado do recrutador, que é o feedback. E aí, sem software vai ficar difícil, viu, Gabriel? Inclusive, se tiver 1000 candidaturas, eu acho muito difícil. E até bom que as pessoas estão ouvindo a gente, os candidatos, vocês não vão receber feedback, que é um ser humano também, o recrutador. Se ele receber 3.000 candidaturas de uma vaga e ele não tiver um software, ele não vai conseguir, porque ele é cobrado por outras vagas. Então, esse é outro lado da cadeira do recrutamento. Então, por isso você precisa de um software para automatizar. Do boné do candidato, tem um lado de qual tipo de vaga você se candidata. E não se assuste que eu vou te falar, mas tem cargos, por exemplo, vagas de médico, de pessoas que não são médicas que se candidatam na vaga. Ou de engenheiro, por exemplo. Então, profissões, inclusive, que precisam de uma formação e ter ali um registro no conselho, as pessoas acabam se candidatando. Então, eu estou dando um exemplo grande, mas pode ser o seguinte, uma vaga, por exemplo, que você sabe que você está incompatível com ela nesse momento. E existe uma cultura de muitas candidaturas em posições que você não tem fit. Então, pro lado, mas eu entendo, porque o candidato é uma questão estatística, né? Se esse candidato em 100, de 100 em uma, você é chamado de processo seletivo, né? É uma questão estatística. Mas quanto mais você qualificar o tipo de empresa que você está buscando, é melhor. Claro que o pessoal faz uma brincadeira com aquela questão do QI, né? Eles chamam não de coeficiente intelectual, de quem indica, né? Inclusive, a área de recursos humanos tem muitos programas interessantes de sucesso que você paga funcionário que indica colaborador. É importante vocês saberem isso também. Então, as indicações são muito importantes. Então, o relacionamento ele é muito importante. Então, acho que o papel, então, para fechar a resposta, quando a gente fala aqui, é reunir forças dos candidatos, qualificando as candidaturas deles, escolhendo, e no lado de RH, dando feedback para todos os candidatos. Esse é o arroz com feijão. Esse é o mínimo que a gente tem que fazer dentro do ecossistema. Agora, se eu pudesse falar, aí sim, o que é humanização, é o seguinte. Primeira coisa, se as pessoas se candidatam numa vaga, dê a oportunidade de conhecer essas pessoas, né? E aí, você tem que usar a inteligência artificial para conhecer antes de você negativar essa pessoa. Então, dê essa oportunidade no máximo para depois você negativar. E um outro ponto, você pode dar um feedback com inteligência. Por exemplo, é uma vaga de vendas que precisa ter inglês fluente, Gabriel, por exemplo. E aí, 90% das candidaturas não tem inglês fluente. O que vai acontecer? Só 10% das candidaturas vão seguir um processo seletivo. É natural, porque é um pré-requisito por conta do idioma, né? De repente, não é porque a empresa quer, porque realmente usa o inglês, né, no dia a dia. Então, como que seria um feedback humanizado para 90%? A gente usar a pedagogia. Você dá um feedback para as pessoas, de repente a empresa pode investir num desconto no curso de inglês. Falar, fica próximo aqui, quando você se formar, espero ter você de volta. Oi, Sérgio, tudo bem? Olha, o ponto é esse, tem um pré-requisito do idioma, então muitas vezes a pergunta não é só ter o feedback, é o que ele tem que fazer com o feedback. Então, se os RHs se concentrarem nesse ponto,
a gente vai perceber que vai começar a ter muito elogio nas redes sociais, você vai trazer eles por perto e você consegue ali trazer um ecossistema muito interessante.